Provérbios 25. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhando com atenção todo o capítulo, do verso 1 até o verso de número 28, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 25, a partir do verso 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outra, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher reixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto, como fonte da sua palavra. Através de quais meios nós aprendemos a ser pessoas melhores? Como é que alguém aprende a ser uma pessoa melhor? De muitas maneiras, né? Começa em casa, com orientação, com exemplo. Quando a gente só dá aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente aprendeu, né? Então nós podemos aprender muitas coisas por meio de ensinos de livro. Você leu alguma coisa, através de conselhos, quando você presta ouvidos aos conselhos, aos bons conselhos, e com a vida prática das pessoas, através do testemunho, através do exemplo de vida. Agora, é certo que, como nós aprendemos pela experiência dos outros, a gente não precisa passar por determinadas situações, por todas as experiências, para aprender sobre tudo. Eu não preciso passar ou beber, me embriagar para saber as consequências da embriaguez. Eu não preciso usar drogas para saber as consequências das drogas. Eu posso saber disso olhando para a vida de outras pessoas.
Então a gente aprende olhando também para a vida das pessoas, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim. Existem pessoas que já enfrentaram algumas situações por causa dos seus erros, as consequências, né? E que nós podemos tirar proveito disso, sem termos que passar pelas mesmas circunstâncias. Mas a pergunta é: você costuma tirar lições dos erros dos outros para você? Ou você apenas olha para os erros dos outros e aponta e faz crítica? A gente precisa olhar para o mundo à nossa volta e enxergar assim: que lição eu posso tirar disso? Não apenas com os bons exemplos, mas com os maus exemplos, né? Vendo as consequências do que aconteceu com as pessoas que tomaram atitudes erradas, o que eu posso aprender disso? Mas geralmente a atitude é: aí fulano errou, fez isso e isso, está colhendo o que plantou. Mas a gente não lembra que nós temos teto de vidro, né? Telhado de vidro, né? A expressão, e que nós podemos passar por situações semelhantes e que a gente precisa tirar proveito dessas situações, né? Ou até situações piores, né? O rei Ezequias, né, ele foi um grande rei que, pela orientação de Deus, promoveu um grande reavivamento no povo de Judá. No segundo livro dos Reis, no capítulo 18, do capítulo 18 até o 20, você tem a história do rei Ezequias. E aí logo no capítulo 18, segundo Reis 18, do verso 3 ao 5, está registrado assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então o rei Ezequias foi um rei que buscou a Deus, que procurou fazer a vontade de Deus, né? Logo no início aqui no verso de número 1, né, os provérbios de Salomão, aos quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Rei de Judá foi um rei que promoveu esse reavivamento, um retorno à palavra, conduziu o povo a fazer a vontade de Deus, fez o que era reto diante do Senhor, e o texto registra, né, que ele colocou em pedaços aquela serpente de bronze que Moisés fez. Você vê quantos anos? Eu não procurei fazer as contas ali, mas uns 1000 anos quase. O período dos juízes foi um período de 300 anos, depois o período de Davi, Salomão, né, Saul, Davi, Salomão, uns 600, 700 anos, por aí, né? E aí o povo ainda tinha aquele objeto e depositava uma confiança naquele objeto, né? E aí ele quebra aquilo e diz: não, a confiança é somente no Senhor. E o autor registra: olha, não houve igual a ele, nem antes, nem depois. É claro que essa mesma frase vai ser mencionada a respeito de Josias, que foi um rei que se consagrou ao Senhor, levou o povo a obedecer a Deus, e também vai ser registrado que não houve um rei igual a Josias que buscasse o Senhor. E Ezequias recebe essa informação também, esse registro. Aham.
a gente percebe que o problema está no coração humano, que sempre deposita num objeto errado a sua confiança. O deserto é tão violento que chegar fazendo o Deus do outro. Nada mais satisfazia ele, mesmo que o Deus do outro. Mas que ideia. Então, assim, esses fizeram as mães que já tinham lá do Egito, mas Deus também. Ela levanta ele uma cova, né? E quem olhar para ela está livre. Era mais fácil para todo mundo livre, sem cova. Mas Deus tem os desígnios de trabalhar fé, né? Confiança. Mas é o seguinte, para quem está acostumado com carregar santinho, então, aí diz assim, mas então não era tão errado. Tem muita gente que usa uma cobra dentro do buraco. Não fala assim, eu como se fosse o judeu tem que usar a água na fonte do judeu quando está muito, pega um galho de água, sempre joga lá para falar. O problema não é a imagem, o problema é o que você faz da imagem, né? É depositar a confiança, né? E como eles, muitos, né? Simplesmente homens, né? Ele cita a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí a Septuaginta traduz como amigos do rei Ezequias, ao invés de homens do rei Ezequias. E esse comentarista, William Arnaud, ele vai dizer que eram homens inspirados por Deus, né? Que os estudos levam a dizer que eram profetas inspirados por Deus para anunciar a palavra, tanto que foi colocado dentro do cânon judaico, dentro das escrituras, né? Foi reconhecido como palavras inspiradas por Deus, né? Orientadas pelo Senhor. E o próprio Senhor Jesus e os apóstolos também fizeram uso desses ensinos. Esses provérbios são ensinos por meio de comparações. Não sei se a Bíblia tem aí, em negrito, né? Aí, símiles e lições morais, né? Símiles são comparações, é uma figura de linguagem que ensina através de comparação. E vem dessa palavra similar ou comparação. E dessa maneira, Salomão, observando a vida na prática, Salomão, e Eclesiastes mostra isso, né, que ele olhou muitas coisas, viu muitas coisas e tentou extrair o significado de tudo, e ele olha para a vida prática e ele encontra nessa vida prática a sabedoria divina manifestada de várias maneiras. Então a sabedoria de Deus, ela é para a nossa vida prática. A gente tem falado isso em Provérbios, não é para algo simplesmente que fique na teoria, é para a gente aplicar. Tanto que nos primeiros estudos nossos do livro de Provérbios, a gente fez uma distinção entre conhecimento e sabedoria. Alguém lembra? Conhecimento e sabedoria. A distinção de conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você retém informação. Conhecimento da palavra de Deus, no nosso caso. A sabedoria é você aplicar esse conhecimento na sua vida. Então, não adianta ter o conhecimento se você não tem sabedoria para aplicar. Então, é necessário ter a sabedoria. E aí, Salomão ele enxerga o que seria melhor para a nossa vida, no nosso dia a dia. É claro que esse trecho dessas símiles, né, vai seguir até o capítulo 27. Né, então, sempre são expressões que a gente vai encontrar como, né? Como, não sei o que, como, e aí que é uma palavra que expressa comparação. E Salomão está enxergando o que seria melhor para a nossa vida prática. Verso 2 e 3, eles vão trazer a mesma ideia, né? E a gente vai olhar para esses versículos pensando no melhor governante, né? O melhor, enxergando o melhor na prática, E aí, o melhor governante. Verso 2 e 3 ele diz: a glória de Deus é encobrir as coisas. Então ele está tratando aqui nessa primeira parte
de um caráter de Deus que é insondável. O caráter de Deus, até existe um teólogo na Idade Média chamado Agostinho, que ele vai falar do Deus abscônditus. Deus, ele se revela, mas ao mesmo tempo ele tem algo escondido. Ele tem algumas coisas que não transparece para nós, né? Até Moisés escreve isso, que as coisas reveladas, né, pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Existem coisas que Deus faz que a gente não entende. Então ele está falando, a glória de Deus é encobrir as coisas, ou seja, a gente reconhece também a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, porque em certo sentido, Deus é misterioso. É claro, ele é um Deus pessoal, ele se revelou em Jesus Cristo, né? Quem vê Jesus, quem conhece Jesus, vê o Pai e conhece o Pai, mas tem um aspecto desse Deus que a gente não consegue penetrar, e a Bíblia vai falar das profundezas de Deus, né? Então, essa primeira parte fala desse caráter insondável de Deus, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, ou seja, é pesquisar, é buscar, descobrir, conhecer isso. Para a época não havia essa medição, né? A altura dos céus, nem as profundezas da terra. Hoje tem a medição da terra, né? Tem a medida aí na ciência do tamanho do universo, mas aqui a ideia é que o coração do rei era algo que não se conseguia alcançar. Então o que ele quer dizer aqui, nesse aspecto? Ele olha para o rei, está fazendo uma comparação da vida do rei em relação aos seus súditos e da nossa vida em relação a Deus. Assim como o rei toma decisões, tem planos, e ele não presta conta disso para os súditos, e os seus súditos não conhecem todos os motivos e os planos que o rei tem em seu coração. Assim também nós não conseguimos alcançar todos os planos e projetos que Deus tem em seu coração. Deus, nesse aspecto, é distante de nós. Às vezes a gente quer entender por que Deus fez isso, por que Deus faz aquilo, por que Deus permite isso. São tantos os porquês, e algumas pessoas tentando aparentar mais espirituais, falam assim, você não tem que perguntar a Deus por quê, você tem que perguntar a Deus para quê, né? Para entender os propósitos, mas é fato que muitas vezes nós não vamos entender nem o para quê. A gente tem que abaixar a cabeça e obedecer. E entender que Ele nos chamou para obedecer e confiar nele. Então ele trata aqui desse aspecto, nesses 2 versículos, a gente vê um caráter de um Deus insondável, ou seja, a gente não consegue alcançar tudo aquilo que Deus planeja e intenta na sua criação. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes a gente quer lidar com as coisas de Deus com a nossa cabeça. E a gente vai desesperar, porque a nossa cabeça não consegue alcançar a mente de Deus. E às vezes a Bíblia usa determinada linguagem para tentando abaixar Deus um pouquinho para nós, para Ele ser inteligível para nós. Quando fala, Deus num texto fala, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ali é uma linguagem para dizer que Deus se entristeceu, não é que Ele erra e se arrepende do erro que Ele cometeu, mas é uma linguagem para demonstrar que Deus se entristeceu com aquilo que estava acontecendo, com a maldade da humanidade, que em outro lugar vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E a Bíblia não entra em contradição. Então, essa linguagem em que Deus ele vai e desce dos céus para que a gente possa entender um pouco dele, mas mesmo entendendo um pouco, a gente percebe que nesse pouco tem uma distância tão grande de compreender os planos de Deus, os desígnios de Deus, que a gente descanse nisso. A gente não vai entender tudo que acontece na nossa vida.
A gente vê a misericórdia de Deus ali, né, agindo. Sim. Correto. Sim, é exatamente isso que você está falando. Agora, não seria também uma forma de como sendo um profeta, tentando trazer para a gente que, na verdade, na sabedoria, melhor ser humilde, sem que seja, se exponha ao que você fez, o que você é, quem intervém que você quer aparentar, porque você vai falar mais na frente. Então, esse é um assunto na frente. Nesses 2 versículos, ele está tratando desse aspecto do Deus soberano e do Deus insondável. Né? Agora, o rei é buscar conhecer todas as coisas, desenvolver todo o conhecimento, esquadrinhar, tem esse significado. Isso. Mas é esse ponto. Agora, depois de ouvir as coisas, é claro que Deus é insondável, a gente não tem a capacidade de conhecer a grandeza de Deus, a capacidade de Deus, mas lendo todo esse capítulo, lá na frente eu coloquei aqui atrás, já ser humilde, Sim, com certeza. Essa conclusão vai chegar nesse versículo aí que você está lembrando dele de estar mais para frente, a gente leu. Né? Então, Deus ele é soberano, está acima de todos e governando o universo. Nada foge ao seu domínio. Então, o Deus insondável, Deus soberano e o Deus sábio. São 3 aspectos do caráter de Deus nesses 2 versículos, 2 e 3. Tudo o que ele fez e faz é cheio de sabedoria. Quando a gente lê o Salmo 104, verso 24, o salmista diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, ele não erra e nem se engana. Quando ele diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, a gente não precisa olhar apenas para a obra da criação, mas para a obra da providência. E a obra da providência fala de um Deus regendo e conduzindo a história do universo, a nossa história, a nossa vida, a história de todas as coisas. Tudo que ele faz na condução dessa história é com sabedoria. Aí que é difícil para nós na vida prática, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus manifestaria a bondade dele, a justiça dele, agindo de determinada maneira. E ele agiu completamente, ou permitiu uma situação completamente diferente daquela que a gente imaginava. Mas até aquela situação que ele permitiu está dentro do domínio dele. E o que acontece, acontece de acordo com a sabedoria dele. É algo que a gente não consegue alcançar. E aí, nesse entendimento de que a gente não consegue alcançar o fato de Deus ter alguns caminhos e que são expressões da sabedoria dele, e algumas vezes parece para nós injusto, parece para nós que ele não se importou, e aí Paulo ele vai dizer em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que isso nos convida a fazer? A baixar a cabeça, a nos humilharmos diante do Senhor. Né? Aquilo que o Rômulo mencionou, a questão da humildade. Né? É nos humilharmos diante de Deus, porque diante dele, todo arrogante é quebrantado. Não tem vez. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Que na sabedoria do mundo, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Que a fraqueza de Deus é mais forte
que a força dos homens. Então ele nos convida a olhar para esse aspecto desse Deus soberano. Então o melhor que nós podemos fazer, primeiramente, para conduzir a nossa vida em sabedoria, enxergando a vida da melhor maneira, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a vida e entender que existe um governante, existe um Deus soberano, e é o melhor governante que a gente pode ter. E aí, aplicando isso a Jesus, esse ensino a Jesus, Apocalipse 19 diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus é aquele que tem autoridade para segurar o livro da história da humanidade. E é Ele quem vai desatar os selos, Ele que tem poder para revelar, ou seja, a história da humanidade está nas mãos de Jesus. Segundo Apocalipse 5 nos ensina, né? A história está nas mãos dele. Apocalipse 21, verso 6, Jesus fala, tudo está feito, ou seja, já foi feito. Aquilo que a gente está esperando acontecer, para Deus Ele já fez. Todos os nossos temores, as nossas ansiedades, aquilo que nós esperamos, as nossas orações, as respostas para as nossas orações, tudo já foi feito. Não é algo que ainda vai acontecer. Para nós vai acontecer, mas no plano de Deus já foi feito. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso nos convida a confiar no Deus que está conduzindo a nossa história e devemos buscá-lo para conhecer mais dele, ainda que não conseguiremos perscrutar, entender todos os seus planos. Nossas vidas não estão entregues ao acaso, estão nas mãos de Deus, no melhor governante que pode conduzir a nossa vida, o Estado, o país, o mundo, o universo. Confiemos nisso, descansemos nisso. Enxergar a vida da melhor maneira, além de enxergar que temos o melhor governante, nos faz olhar para a vida e ver a melhor companhia. É o verso 4 e 5, e depois o verso 24 e o verso 26. O verso 4 e 5, ele vai dizer assim, tira da prata a escória, ou seja, limpa a prata, tira da prata a terra, as impurezas, a sujeira, e sairá vaso para ourives, ou seja, se você limpar realmente a prata, o ourives vai ter um material, uma matéria-prima para fazer um vaso perfeito, para fazer um objeto perfeito. E aí, qual é a comparação? Assim como se precisa limpar o metal para se fazer um objeto precioso, ele diz no verso de número 5, tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Tira alguém mau, aqui ele está falando dos maus conselhos, das más companhias. Tira alguém mau, perverso da presença do rei e o trono do rei, o governo dele vai ser melhor. Antes, nesses textos a gente vai lembrar que antes só do que mal acompanhado. E aí ele vai falar isso no verso de número 24, olha o verso 24. Melhor é morar no canto do eirado, ou seja, do lado de fora de casa, no cantinho, na marquisezinha da casa, do que junto com a mulher reixosa na mesma casa. A mulher encrenqueira, que gosta de quer arrumar confusão, né? Que vive gritando, discutindo, arrumando confusão. Não é só mulher, né? Isso serve para as mulheres também, né? Então, melhor morar no canto do eirado do que junto com um marido, né, que fica reclamando, arrumando confusão, falando que não deve na mesma casa. Só que isso aqui, irmãos, é sabedoria que a gente precisa avaliar, nesse caso, antes de casar, à luz da Escritura. Porque alguém poderia usar esse texto para separação. Não, minha esposa gosta de arrumar confusão, fala demais, fica buzinando meu ouvido todo dia quando eu chego em casa. Né? Então a gente precisa interpretar esse texto nesse aspecto à luz da Escritura. A Bíblia diz, Jesus fala, o que Deus uniu não separe o homem. Aí alguém vai e fala assim, mas não foi Deus que uniu, eu não casei na igreja. Mas não é isso, naquela época não tinha igreja, templo para poder casar.
né? Era a aliança, o compromisso que assumia diante da sociedade, diante de Deus, né? Isso era o casamento. Verso 26 também, verso 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso, né? Então todos esses textos, versos 4 e 5, fala do perigo do rei ter um conselheiro perverso. O verso, e aí em questões de administração, né, questão de governo. O verso 24 vai tratar desse perigo da má companhia dentro de casa. E o verso 26 vai tratar do perigo da má companhia nos relacionamentos, de uma forma geral. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Companhias boas ou más? Quais escolher? Qual companhia ser? Precisamos nos afastar das más companhias e não nos deixarmos seduzir pelo caminho dos maus, daqueles que não temem a Deus. Que tipo de companhia temos escolhido para nós? Porque às vezes você permite ser cercado por companhias que vão estar te aconselhando e falando coisas que não são um caminho de Deus, que vão mais atrapalhar do que ajudar. E a gente precisa estar atento a isso. Aí, Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas pessoas dizem assim, não, eu sou centrado, sou equilibrado, sou uma pessoa de Deus, conheço a palavra de Deus, e eu, rapaz, você está duvidando de mim? Eu, com esse tempo todo, 15 anos no Evangelho, eu não vou ceder, você acha que eu sou criança, eu não vou ceder às tentações não, que os outros falam não, eu sei onde eu coloco o pé. Aí, essa pretensão se torna a nossa queda. Quando alguém se acha e confia em si mesmo, ele está dando um grande passo para o abismo. Então Paulo diz, olha, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele não diz assim, olha, se alegrem, os bons costumes influenciam as pessoas mais a mudarem de atitude. Ele está falando que as pessoas mais têm um poder, um grande poder, já é o que foi ensinado desde o primeiro capítulo de Provérbios, quando ele diz lá, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Fala, João. Que exemplo, né? Um testemunho legal. O testemunho dele, né? Marcou. A melhor companhia para nós é Jesus. Ele não falha, ele não se decepciona, não nos ensina nada errado. Devemos seguir seu exemplo de vida, devemos imitá-lo em tudo. Eu citei isso, esse texto na ministração, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? E amai-vos uns aos outros como Cristo, né? As companhias são tão importantes que por elas um reino permanece ou não. Ele cita o exemplo, né? Tira o perverso da presença do rei e o seu reino será estabelecido. Tira a má companhia dentro de casa e a família permanece. Tira a má companhia da sua vida e você permanece no caminho do Senhor. Então, olha como são importantes as companhias, gente. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, que tipo de companhia a gente tem escolhido para andar do nosso lado? E que tipo de companhia nós temos sido? Embora parecendo algo tão simples, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de praticar. E eles estão na nossa sabedoria popular, né? Porque a minha avó fala, minha avó
quem o corpo anda, fará o corpo. É isso que ele fala, né? Me diga porque andas, que eu vou te dizer quem você é. Ou seja, está na sabedoria popular, isso está embutido na nossa mente. Só que você aplicar isso às vezes é tão complicado, né? Porque você falou, a distinção do conhecimento e sabedoria. Né? Eu sei fazer, mas eu não sei fazer, porque eu não sei praticar. Eu conheço a forma, mas não sei aplicar. Então, Exato. Aí a gente precisa de Deus, né, para... Sem Ele nada podemos fazer, né? Precisamos do Senhor Jesus. Terceiro ponto nosso é sobre a melhor autoimagem. Como você se vê? Quem você é? A gente precisa ter um olhar sincero sobre nós mesmos. Então, versos 6 e 7. Verso 6 e 7 e o verso 27. Olha só. Verso 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Então, ele está dizendo, olha, não se ache, não queira os primeiros lugares. É melhor você ficar quieto e esperar alguém te convidar, do que você se achar, dizer assim, não, eu sou bom, mereço estar ali, né? Sou digno de estar aqui, mereço isso, e alguém mais, uma patente mais alta, fala assim, dá licença. Né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Frases de efeito como essa fogem, né? Um pouco não, fogem àquilo que Deus nos ensina. O verso 27, olha só. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. Então, esses versículos, eles apontam para alguém que está querendo assumir um lugar de evidência, de preeminência sobre outras pessoas. Qual foi o erro de Babel? Nimrod começa lá uma cidade na planície de Sinear, de repente ele resolve fazer uma torre, fazer um prédio, né? Ia fazer um prédio. Para quê? Qual era a motivação? A motivação era que tornemos célebre o nosso nome. Então, quando a nossa motivação, seja em qualquer situação, seja estar trabalhando na igreja, para estar aqui na frente, simplesmente para estar ali na frente aparecendo, né? Se a nossa motivação é que o nosso nome apareça, que nós recebamos o tapinha nas costas e ouçamos assim, se a gente faz por isso, diferente daquilo que Paulo ensina em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo que você fizer, faça não para homens, mas para o Senhor. Então, se a nossa motivação for esperar recompensa dos homens, a gente já está no caminho errado. A gente está no caminho dos arrogantes e não no caminho da humildade. Exato. Se você vai orar, não precisa ir para a praça como os religiosos faziam, ir para a praça e aí levantavam as mãos, faziam aquelas orações longas e altas, né? Aí Jesus, não, entre no teu quarto em secreto, fecha a porta lá, não mostra para ninguém que você está orando. Tem gente que leva isso ao pé da letra, não ora em público, né? Tem alguns irmãos que têm vergonha que não ora em público, né? Esse é um outro caso, né? Mas não queira aparentar, porque se você quiser aparentar para viver dessa aparência, você já recebeu a recompensa dos homens e você não tem nada para receber, não vai ter nada para receber de Deus. Então esse trecho, verso 6, 7 e o verso 27, fala que a gente não tem que procurar estarmos no primeiro lugar. Imagina só, Jesus fala que ia morrer, e aí os discípulos, ao invés de falar assim, que Deus nos ajude, o que a gente vai fazer sem o nosso mestre? Não, Luiz, quem que vai comandar, eu ou você? Eles começaram a questionar um com o outro, quem queria comandar ali o grupo.
O defunto nem tinha esfriado e eles já estavam querendo resolver o inventário. Isso é o que acontece. O Rômulo deve ver muito isso, né? Como advogado. Então, Jesus fala, entre vocês não é assim. Quem quiser ser o primeiro, tem que servir a todos. Tem que servir a todos. Então, o que nós estamos buscando? Olha só alguns textos. Filipenses, capítulo 2, verso 3, Paulo, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Em outras palavras, olhe para as pessoas como se elas fossem os seus senhores e você o escravo. Não foi isso que Jesus fez quando pegou, levantou a mesa e aí pega uma toalha, uma bacia com água, abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos? Às vezes a gente quer fazer valer a nossa autoridade pelo volume da nossa voz, pela nossa opinião e achar que nós estamos certos e queremos ali dominar a situação e na verdade a palavra de Deus nos ensina, seja servo, considere os outros superiores a você mesmo. Jesus ele ensina em Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É o contrário, o padrão da sociedade é, seja o maioral e se exalte, mostre que você está acima das pessoas, mostre que você é superior a elas, isso que a sociedade ensina, você tem que mostrar que você é superior. Jesus ensina, mostre que você é servo, mostra que você se humilha, mostra que você está pronto a ser pisado pelos homens, aí você vai ser exaltado. O padrão é completamente diferente daquilo que nós vemos no mundo, né? Na primeira carta de Pedro, Pedro e Tiago ensinam isso. 1 de Pedro 5,5, ele diz assim, rogo igualmente aos jovens, olha só, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, ou seja, jovens com jovens, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Tiago 4,6 ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a melhor autoimagem, cheio, e nós nos orgulhamos da nossa humildade, né? Não deve ser assim, né? Só um trocadilho, que a gente vai, não, rapaz, eu sou humilde, né? Eu sou humilde. Então, se você já falou isso, você já se achou melhor em alguma coisa, então já era. Uhum. Qual a motivação, né? Está fazendo isso para servir, para ser o primeiro, né? Então, a melhor autoimagem que nós podemos ter de nós mesmos, e é algo que Provérbios ensina, é a humildade de considerar os outros superiores a nós mesmos. É mais fácil pregar e ensinar do que praticar. Porque quando alguém tem uma opinião e eu acho que eu estou certo, dificilmente eu espero a pessoa terminar de falar. Eu já entro rasgando, cortando e falando a minha opinião e dizendo não, que eu estou com a razão. Né? É assim? Então a gente precisa vigiar e pedir a Deus que nos dê a graça de enxergarmos a nós mesmos da melhor maneira e procurarmos uma imagem que pareça com a do Senhor Jesus. Alguém que está pronto a servir. Quarto, as melhores palavras, é algo que ele vai enfatizar aqui também nesse enxergar a vida da melhor maneira, né? Enxergando a melhor prática de vida. E aí o verso de número 11 até o verso 14.
verso 11 ao verso 14. Ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata. Como aqui a tradução, embora seja colocado maçãs, mas alguns intérpretes dizem que não tem como ter certeza se realmente é maçã, a tradução, né? Alguns poderiam traduzir como laranja. A ideia, independente de qualquer coisa, imagine uma bandeja linda de prata, com aquelas frutas deliciosas e suculentas. Essa é a ideia. Assim é a palavra dita a seu tempo. Tem tempo para tudo, até para você falar aquilo que tem que ser dito, a verdade. Não, eu falo a verdade, dou a quem doer. Não é assim. Isso não é ser sábio. É verdade. Uhum. Então a gente vê um contraste aqui nesses trechos, e a gente vai ler os outros versículos também, entre palavras certas e palavras erradas. Ó, do 11 já li, verso 12. Como pendentes e jóias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvinte. Então perceba que no verso 11 ele está falando de palavras certas que são ditas na hora certa. No verso 12 ele está falando de palavras, de conselhos, de repreensão. O primeiro verso 11 são conselhos sábios. O verso 12 é a hora de repreender. E tem hora que você tem que apontar, olha, esse caminho é errado. E não é essa a direção. Verso de número 13. Como o frescor de neve no tempo da ceifa. É claro, no tempo da ceifa não era tempo de neve. Aqui a ideia é que no alto das montanhas havia geleira. E no tempo do calor se costumava pegar gelos e reservar em cavernas para trazer frescor em determinado tempo. Então imagina que você está no calor e você bebe aquele copo de água gelada, aquela água fresca. Ou quando você está no calor e de repente você passa por uma sombra, você dá consegue relaxar. Um tempo de luta, né? Isso. E aí ele diz, assim é o mensageiro fiel para os que enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Aí, olhando esse aspecto do que o Romo mencionou, questão do trabalho, alguns intérpretes vão colocar assim, dessa maneira. Um soldado que vem trazer notícias e enfrenta a guerra, enfrenta dificuldades, e ele passou por uma guerra e ele chega ao seu senhor dizendo, a batalha acabou. Mas ele chega arranhado, ele chega quebrado, mas ele chega trazendo uma notícia maravilhosa. O que nós poderíamos comparar a isso? A mensagem do Evangelho. As pessoas estão em lutas, as pessoas enfrentam dificuldades e de repente escutam uma mensagem que traz refrigério para a alma, que transforma, como Paulo diz em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então nós somos esses mensageiros fiéis. Devemos ser esses mensageiros fiéis, que levamos a mensagem, palavras certas, a mensagem de Deus, levando refrigério para a alma, esperança de vida eterna. Essa mensagem, como frescor da neve no tempo da ceifa, é o Evangelho. Pode alentar, né? Então que tenhamos o Evangelho nos nossos lábios. E aí ele vai observar agora no verso 14, 18 e 23. Eu só quero ler o 25 também, antes de passar para as palavras erradas, o verso 25. Olha o que ele diz lá. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. As boas novas, que país remoto é esse? O Evangelho que desce do céu. A palavra que vem de Deus. E é como água fria para o sedento. Né? Tem muita gente sedenta de Deus e não sabe que a sede é de Deus. Está bebendo lama, está bebendo um monte de coisa que não mata a sede. Bebendo Coca-Cola, né?
Exato, mas não mata a sede, né? Não é o que foi feito para matar a sede. Então, o verso 14, 18 e 23, eles vão mencionar as palavras erradas. Então, a gente está falando aqui nesse aspecto sobre as melhores palavras. Vimos as palavras certas, agora as palavras erradas. Verso 14, 18 e 23. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba de dádivas que não fez. É o cara que quer contar vantagem, mas ele não fez nada. Tem nuvem, mas não tem chuva. Mas aqui no texto ele está dizendo que não adianta. Não cumpre o propósito. Olha só, como nuvens e ventos que não trazem chuva. Porque a ideia, a comparação que ele está fazendo aqui, é que a nuvem que vem com o vento, ela traz chuva para regar a terra. Árida, né? Porque essa é a visão da cultura, né? O contexto que está inserido ali. Às vezes não tem muita lógica desse ponto para a gente, mas a gente tem que entender o que o autor está colocando ali. Embora a gente saiba que a chuva é necessária, a chuva, né, ela é fundamental para a vida. Se você tem uma nuvem que não traz chuva, ela não serve para nada. É essa a ideia. Então você tem alguém, e Luiz, eu fiz isso, no final das contas o cara não tem nada. Serviu de quê? Só se exaltou, né? E aí quem se exalta, no contexto aqui, será humilhado. Verso 18. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. E aí ele vai dizer no verso de número 23 que complementa, né? O vento norte traz chuva, e a língua fingida ao rosto irado. Então, o verso 23, quando ele menciona a língua fingida, é o mesmo que ele está dizendo aqui, da flecha aguda, da espada, né? Do homem que levanta falso testemunho, que só vai trazer discórdia. A língua fingida traz o rosto irado. O falso testemunho só traz discórdia, só traz morte. A ideia da espada e da flecha aguda é essa a ideia. Então, olha só, o salmista no Salmo 141, verso 3, Davi, ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A gente tem que pedir a Deus isso. Falar o que pensa não é sabedoria. Paulo, quando ele está falando dos dons espirituais, não sei se ele fala, peça a Deus palavras de sabedoria. Ele fala, para quem está escrevendo, ele fala sobre isso, né? Não busca os melhores dons no sentido de profecia, falar em língua, né? Busca palavras de sabedoria. Ou seja, você tem a capacidade de ser alguém que edifica, né? Não como... Exato. Aí eu vou citar esse texto aí, de edificar. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Também, se não tiver necessidade, você fica quieto, né? Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, que as nossas palavras sejam emitidas unicamente para edificação, segundo a necessidade. Jesus tem as melhores palavras. Pedro, lá em João 6,68, diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus fala, ele termina de pregar um sermão, as pessoas começam a ir embora, falam, dura eu ouvir esse sermão. Hoje em dia algumas pessoas até sentem vontade de ir embora, mas não ficam porque são mais educados, né? Ficam até o final. Mas aí Jesus olha para os discípulos e fala, vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro levanta e diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras da vida eterna. E aí em João 17, verso 8, Jesus disse que nos transmitiu a palavra que recebeu do Pai. Ele diz, Pai, eu transmiti a palavra que o Senhor me deu.
Tudo que o Senhor me falou, eu falei para eles. E aí qual é a ideia então? Então Jesus disse que nos transmitiu a palavra que recebeu do Pai, e nós devemos transmitir ao mundo as suas palavras. As melhores palavras são aquelas palavras que nós falamos na hora certa, verso 11, aquelas que nós usamos com sabedoria para repreender e dizer o que está errado, verso 12, aquela que nós anunciamos o Evangelho para refrigerar a alma, verso 13, verso 25. Fujamos de contenda, de dar falso testemunho, de falar, de fofocar, de denegrir a imagem dos outros. Aí tem muito a ver também com o verso de número 8 ao 10, os melhores juízos. Verso 8 e 10, ele diz assim, no finalzinho do 7, o 8 até o 10, ele diz: a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, ou seja, a entrar com um processo judicial, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Ou seja, provar que o que você viu não era aquilo que você viu, era outra situação, porque você não conhecia a situação que estava acontecendo ali. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Se você viu ele fazendo alguma coisa que você achou que era errado, vai conversar com ele primeiro, antes de arrumar confusão, antes de contar para todo mundo, antes de falar assim: olha, tá vendo, ó Luiz, eu vi a Marina assim, 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 ó. Aí antes de eu chegar para a Marina, o certo é eu chegar: Marina, só exemplo, tá, gente? Marina, ó, é assim, 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 o que estava acontecendo? Antes de ficar contando para todo mundo. E às vezes essa revelação não é exatamente isso que eu vou falar, né? Mas o cara tá, ó, queria orar pelo fulano, passei lá na porta passei na frente da casa dele, tava no bar tomando cerveja. Aí tu vai perguntar para o cara: tava no Guaraná. Então, você falou, antes de você falar o que você acha que viu, procura saber se realmente aquilo que você viu é aquilo que você acha que viu. Exato. E ali, verso 10, para que não te vitupere, ou seja, te envergonhe, te humilhe, aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia, a tua vergonha, para que você não saia envergonhado, ainda saia como fofoqueiro e maledicente. E aí o que ele está falando? Sobre os juízos, a forma como a gente vai julgar as coisas. Os melhores juízos são aqueles que nós julgamos com imparcialidade. São aqueles que, antes de qualquer coisa, estabelecemos um diálogo, procuramos o outro para conversar. São aqueles que nós ouvimos primeiro, ao invés de falar. Isso aí. Processos judiciais não devem vir antes do diálogo e da tentativa de acertar os erros. Devemos ser corretos, mas jamais devemos ser uma testemunha falsa ou alguém que mente contra outra pessoa. Os melhores juízos ou julgamentos vêm da justiça e da verdade, que nós sejamos língua branda esmaga ossos. Aí dentro desse texto que você acabou de citar, Luiz, a resposta branda desvia o furor. Ele está falando de paciência, falar com delicadeza, com mansidão. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como a gente tem usado as nossas palavras? Verso 16, achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Ele está falando aqui de prudência, de fugir de uma vida de excessos. Existe hora para tudo e a gente precisa de um equilíbrio na nossa vida. Então, nos nossos relacionamentos em tudo, a gente precisa de paciência, falar com sabedoria, com mansidão. A gente precisa de prudência, de equilíbrio. Logo depois, ele entra com o versículo 17, que complementa essa ideia de equilíbrio, porque é a ideia da conveniência. Então ele vai dizer assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Ou seja, não fica lá na casa do teu vizinho todo dia. Não seja alguém inconveniente. A gente tem que ter bom senso. O que eu chamei aqui de conveniência é o bom senso. Eu só chamei de conveniência para rimar e ser sinônimo do paciência, prudência, conveniência. Mas é o bom senso. É você ter um equilíbrio. Então, fugir de sermos inconvenientes com as pessoas. Não exagerar até mesmo em coisas boas, como visitas. Cada pessoa precisa ter seu espaço respeitado. Não sufoque ninguém. Isso vale para relacionamentos. Verso 19, confiança. Verso 19.
como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal, no tempo da angústia. Já tentou mastigar com o dente quebrado? Já tentou correr com o pé sem firmeza? Na hora que você precisa, se você colocar confiança e esperar de alguém, e aqui o contexto é alguém que é hipócrita, que está fingindo, né? Aquele que mente nas palavras, aquele que se exalta, é alguém que não dá para você confiar. Se você deposita sua confiança e expectativa nesse tipo de pessoa, na hora que você mais precisa, você não vai ter como contar com ela. Escolhamos bem as nossas amizades, porque dependendo de quem você confia, na hora que você precisar, não vai adiantar de nada. Em quem você tem confiado, que tipo de pessoa você abre o seu coração, compartilha suas lutas. Não deposite todas as suas expectativas nas pessoas, maldito o homem que confia no homem. O Senhor não decepciona ninguém, mas é fato que nós confiamos nas pessoas, e é bom que assim seja também, mas que nós vigiemos, para que não estejamos confiando em alguém que não é digno de confiança, porque senão vai ser como o dente quebrado e o pé sem firmeza, um pé deslocado. Verso 20, empatia, chorar com os que choram, né? Verso 20 diz, como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre ferido, ou seja, arde, porque vinagre é ácido, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Seja empático, perceba o que o outro está passando. Se ele está feliz, se alegre com ele. Se ele está chorando, chore com ele. Romanos 12, verso de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É tirado, Paulo tira isso desse texto. Verso 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer, pão para comer. Se tiver sede, dá a ele água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te retribuirá. O que isso quer dizer? Amor incondicional. Amar o inimigo pode levá-lo ao arrependimento ou a sentir tanta vergonha que se sentirá mal por ter feito o que fez com você. Quando você, e aí Paulo ensina isso em Romanos 12 também, não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Se você responde com o bem, algo que a pessoa te fez de mal, isso vai deixar a pessoa envergonhada. Ela vai ficar incomodada com isso. E esse incômodo pode levá-la à reflexão, a pensar e quem sabe ao arrependimento. Então esse amontoar brasa viva sobre a cabeça do seu inimigo. Ou seja, ele vai sentir um peso aí, vai se sentir envergonhado. Então é essa a ideia. E o Senhor vai fazer o quê? Vai recompensar você, porque você não está fazendo para homem, você está fazendo porque obedece ao Senhor, que é amar o inimigo. E aí Jesus ensina isso no Sermão da Montanha. Se você ama e responde àqueles que te amam, que diferença você está fazendo? Ama o seu inimigo, ore por aquele que te persegue. E assim você vai ser perfeito, como perfeito é o seu Pai que está no céu. Jesus fala isso, ensina isso. E o último lugar, a última atitude aí dessas virtudes, do melhor para nosso relacionamento, para os relacionamentos fortes, verso 28 é o domínio próprio. Domínio próprio é a parte do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:23 e a parte das virtudes recomendadas por Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. Então, verso 28 ele diz, como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Você não está protegido. Você está sujeito. Se você não domina o seu espírito, a sua língua, o seu temperamento, tem gente que fala, não, Deus me fez assim, vamos colocar até a culpa em Deus, para a desobediência dele, para o temperamento dele. Não, Deus me fez assim, e é assim que eu sou, e vão ter que me engolir assim. Não, Deus muda temperamento, muda caráter, muda personalidade, muda jeito. Você falava de um jeito, dele muda o jeito que você falava também, para você falar de outro jeito. Você é esquentadinho, ele muda isso também, ele transforma tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Nós éramos assim, agora nós parecemos com Jesus. Ele foi quebrado, foi trabalhado e foi feito um vaso novo. Então, domínio próprio, Paulo fala isso em Gálatas 5:23 como fruto do Espírito.
E Pedro fala sobre o domínio próprio na segunda carta, no capítulo 1, verso 6, como as virtudes recomendadas para nós. O domínio próprio nos serve nos momentos em que pensamos e até desejamos tomar posturas erradas que trarão prejuízo aos relacionamentos. E então, com a graça do Senhor, encontramos força para dominar o desejo ruim e não praticá-lo. Isso é o domínio próprio. Peçamos ao Senhor domínio próprio. Como você tem enxergado a sua vida? Como você tem olhado para a sua história? Você tem sido alguém sábio à luz da palavra de Deus? Você tem entendido que o melhor é estar debaixo de um governo de Deus? Tem entendido que a melhor companhia é Jesus? E você aprende com Ele a ser essa melhor companhia? Você tem sido alguém de boas palavras, de palavras corretas na hora certa, sábias? Você tem anunciado o Evangelho? Ou você tem sido aquele que coloca lenha na fogueira para aumentar a confusão? Você tem visto a você mesmo como alguém que é servo e humilde? Ou alguém que é tão bom que as pessoas têm que abaixar a cabeça para você? Irmãos, que nós possamos buscar essa sabedoria e enxergar a vida dessa melhor maneira, como Salomão nos ensina. Amém?